E aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Então, rapaziada, no vídeo de hoje vamos falar sobre reforços na segunda janela de transferências no Vasco da Gama. A gente sabe que o Vasco tá com um time bem encaixado nessa Série B, o Vasco tá conseguindo suas vitórias, seus empates, tá conseguindo uma pontuação interessante que vai fazer o time voltar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Só que agora o Vasco pretende evoluir o seu setor ofensivo. O Vasco quer fazer mais gols, quer ser mais produtivo, não quer passar tanto sufoco assim nas partidas. E por isso contratou o técnico Maurício Souza, que fará o seu primeiro trabalho ali de fato em equipe profissional de futebol. E o Vasco já começa a monitorar o mercado de transferências, já começa a analisar ali alguns jogadores que são interessantes e jogadores ali também que podem chegar com potencial de crescimento e se valorizar com a camisa do Vasco da Gama. Ainda com incerteza do investimento da 777 Partners nessa segunda janela de transferências, o Vasco vem monitorando os jogadores com a sua realidade financeira atual. E quem faz esse monitoramento, obviamente, ali é o Carlos Brasil, junto com o scout do Vasco e também com o scout da 777. Mas a gente ainda não sabe se realmente o Vasco terá o aporte financeiro da 777. Tudo tem que ser aprovado, o Vasco realmente tem que virar SAF de fato. Tudo caminha para isso, mas como ainda não é certeza, o Vasco trabalha com a sua realidade atual. E quais são as posições que o Vasco vai buscar de fato reforços nessa janela? E bom, galera, a notícia que temos, a informação que temos nesse momento é que o Vasco vai buscar atacantes de velocidade. Essa é a prioridade. A gente sabe que o Vasco tem o Peck, tem o Figueiredo e só. O Vasco não tem mais ali jogadores no seu elenco que conseguiram se firmar. Por exemplo, o Vasco foi lá buscar o Eric. O Eric ainda não conseguiu se firmar, fez pouquíssimos jogos. Então, assim, o Vasco precisa contratar jogadores para essa posição. Tentou trazer também aquele Lucas Oliveira do Bangu, só que o jogador não rendeu. Então o Vasco vai ter que ir sim ao mercado contratar mais opções. Com 38 jogadores no elenco, o Vasco está satisfeito com os atletas que tem à disposição, mas entende que há brechas para contratações. O departamento de futebol avalia o atacante como principal carência do grupo e está no mercado em busca de reforços. O foco está em nomes para os lados do campo, mas o clube não descarta trazer mais um centroavante. Isso porque nem o Raniel, nem o Getúlio ainda conseguiram se firmar de fato como centroavante do Vasco. Aquele cara que você fala, porra, esse é o centroavante do Vasco, esse é o metedor de gols e não tem como ele ser reserva. Não, o Getúlio vai bem em uma partida, o Raniel vai bem em outra partida, mas nenhum dos dois ainda conseguiu se firmar como novo 9 do Vasco. Hoje as opções para o ataque são bem escassas e a base tem sido a solução em campo. Gabriel Peck e Figueiredo, que se destacou como centroavante na copinha deste ano, assumiram as pontas e têm correspondido bem. Lucas Oliveira e Eric, contratados para a Série B, ainda não se firmaram, assim como John Sanches e Vinícius, que ganharam poucas chances esse ano. O Vasco tem, no geral, ali como seus atacantes para a Série B, Gabriel Peck, Figueiredo, Raniel, Getúlio, Eric, Vinícius, Zé Santos e John Sanches. E a notícia também que temos é que o Vasco analisa alguns jogadores no mercado sul-americano. O Vasco pode trazer esse jogador de velocidade, esse atacante de lado de campo e também o centroavante do mercado sul-americano. E é um mercado, digamos que mais barato, mais acessível, dependendo do jogador que você for contratar. É mais barato você tirar jogadores do mercado sul-americano do que aqui mesmo do próprio mercado brasileiro você tirar jogadores de um time de Série A. Então o Vasco olha com carinho o mercado sul-americano para fazer suas contratações. Jogadores jovens, jogadores com talento, com potencial de crescimento e que podem sim ser muito importantes no clube de regatas Vasco da Gama. Com as carências definidas, o Vasco olha ao mercado nacional e internacional, em especial o mercado sul-americano, à procura de boas oportunidades dentro do orçamento disponível nessa realidade. Pode pintar reforços para outros setores do campo também, apesar de não ser o foco. Resumindo, com a 777 entrando, o nível de contratações será esse. Com o Vasco continuando ali com o seu orçamento atual, o nível de contratações será abaixo. Eu não acho que o Vasco precise fazer contratações galácticas para voltar para a primeira divisão. O time está bem encaixado. Eu acho que uns 3 reforços pontuais ali para posições específicas podem ser muito bem-vindos. Mas esses são os setores que o Vasco vai buscar contratar aí nessa próxima abertura de mercado.
Esse é o vídeo de hoje. Se vocês curtiram, explode o botão do like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Eu ficando nessa, grande abração do Francisco, é nóis e fui!